Santa Ceia é o melhor culto que nós podemos entregar ao Senhor e receber algo dele. Sentar-se à mesa da Santa Ceia é incrível. Vem comigo assim, ó, sentar-se à mesa da Santa Ceia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é incrível. Pergunta para ela se ela crê. Ela respondeu que crê. Então vamos aplaudir ao Senhor por isso. Nós estamos no ambiente da mesa, no ambiente da Santa Ceia, pois é um tempo de lembrar da purificação e da santificação. Lembra de Jesus na cruz? Quando o seu lado foi transpassado, saiu sangue que nos purifica, mas saiu água também, sangue que nos perdoa e água que nos purifica. Então a Santa Ceia, santificação e purificação. E é o momento de estarmos então firmados nas promessas que Jesus fez por nós. Através do sangue nós encontramos perdão, e da água purificação. E nos traz a lembrança então que nós não somos merecedores, mas pela graça nós recebemos. Eu te convido a fechar os seus olhos. E eu quero orar nesse instante. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra que é eficaz, poderosa. Nela nós encontramos transformação. Que a Tua palavra nesta manhã, ela vá de encontro a pensamentos, ideologias, tradições, e o Senhor se revela através dos ensinamentos da Tua palavra, e que ninguém saia da Tua casa nesta manhã como entrou, saia transformado, perdoado e purificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém mais uma vez. Amém. Eu fiz essa pergunta na quarta-feira e quero fazer de novo: como nós vamos nos assentar na mesa da Santa Ceia daqui a pouquinho? Como nós vamos nos assentar à mesa? Sentindo-se culpado porque nós não merecemos, sentindo culpado porque Jesus, perfeito, pagou o preço pelos nossos pecados, mas indignos de receber? Ou nós vamos então sentar-nos à mesa, sentindo-se culpado, mas perdoado? Como você vai se sentar à mesa nesta manhã? Sentindo-se culpado, indigno, ou sentindo-se culpado, mas perdoado? Posso profetizar algo sobre vocês? Perdoados, porque Deus essa manhã Ele vai liberar sobre a tua vida perdão. A carta que Paulo escreve aos Romanos, o capítulo é o 7, o versículo é o 15 e o 16, é a leitura nesta manhã. Diz assim: no entanto, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Paulo, ele está vivendo uma crise de tudo aquilo que ele estava vivendo em Deus, que era grande, poderoso e transformador. E a maior crise que nós enfrentamos e enfrentaremos são aquelas crises que nós vivemos interno, dentro de nós. Uma crise que é invisível às pessoas que estão ao nosso lado, que convivem próximo da gente, que compartilham a mesma casa, a mesma mesa. É uma crise que só você sabe o quanto ela te aprisiona, o quanto ela te pressiona, o quanto ela te sufoca. E Paulo está vivendo um momento como esse. Quem já teve a sensação de estar lutando consigo mesmo? Quem já teve essa sensação? Eu já tive, de estar lutando comigo mesmo, pois eu queria viver algo que eu não conseguia viver, queria construir algo que eu não conseguia construir. E isso gerava uma crise dentro de mim. E por vezes nós estamos vivendo exatamente isso.
Você luta e não avança e não vence, você se esforça e não consegue prosperar. Você quer se firmar, você quer se batizar, receber o Espírito Santo, você quer viver uma santa ceia intensa, poderosa em Deus, mas parece que tudo que você quer viver de bom, você vive o contrário. Parece que há um peso sobre você. Paulo então está vivendo esse momento. Continuando nos capítulo 7, o versículo agora 18 e 20, Paulo ele continua então falando a respeito dessa crise que ele está vivendo, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quantos de vocês têm essa consciência? Você sabe o que você tem que fazer, você tem plena convicção e consciência do que é bom, do que é certo, mas você acaba fazendo aquilo que você tem consciência que é errado. No 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E nesta manhã você vai entender, através da Santa Ceia, que o sangue te perdoou do pecado, e você não viverá dominado pelo pecado. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê de todo o coração, grita amém. É o que acontece na mesa da Santa Ceia. Por isso que a mesa da Santa Ceia, ela é incrível. E esse conflito que nós vivemos com nós, parece um buraco escuro, profundo e sem fim. Eu já tive essa sensação de estar inserido em um momento da minha vida que parecia que eu nunca iria conseguir sair. Parece que o buraco, quanto mais fundo eu estava, um ambiente mais escuro, mais sombrio, eu estava vivendo. Mas um dia eu olhei para cima e vi uma luz, e essa luz me resgatou desse buraco. Essa luz é Jesus, ela está sobre você nesta manhã. E Deus te trouxe hoje para uma mesa que vai te firmar nele. Engraçado que seus sentimentos e suas emoções serão estabilizadas. Nós conversamos com pessoas que é tipo absurdo o quanto que um dia ela está bem, ela está crente, fervorosa, no outro dia não quero mais saber, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, banda é tudo igual, tecladista é tudo igual, porteiro é tudo igual, a vida não tem sabor, a vida não tem brilho. Mas poxa vida, no outro dia você estava chorando, se rasgando na presença de Jesus, porque não há estabilidade, não há firmamento, não há certeza e a clareza que Jesus na cruz, Ele te purificou e te santificou. E voltando para a carta que Paulo então ele escreve, e as cartas de Paulo são ferramentas poderosas para manter sua presença em meio à sua distância. Paulo então, cada carta que ele escreve é uma maneira de ele estar presente, ensinando, liberando sabedoria, conhecimento para aqueles que estavam distantes. Isso acontece quando nós lemos um livro, depois de algum tempo, alguns meses, até anos, a gente volta a ler, e aquela sabedoria que aquele livro libera sobre nós, se torna algo vivo. E as cartas de Paulo eram assim, porque a Bíblia hoje é a voz de Deus que temos com muita facilidade, através do celular, através da projeção, nós ouvimos a Bíblia. Eu acho que vocês têm aquela Bíblia online, né? Quando você entra no versículo do capítulo, você tem a função de ouvir, você consegue ouvir a Bíblia. É uma facilidade incrível que a gente tem como acesso à palavra que traz revelação e que nos transforma. E então a carta de Paulo era tão profunda em instrução e sabedoria, como se fosse esse livro que você já leu. E essas cartas então eram uma ferramenta para manter vivas as instruções de Paulo. E a carta de Romanos não foi diferente. Paulo estava em Coríntio, indo para Jerusalém, então ele escreve essa carta, e essa carta de um teor incomparável.
Das cartas que Paulo escreve, a carta para Roma, para os romanos, foi a carta que trouxe inspiração para Lutero, para vários outros que deram prosseguimento ao Evangelho. Era uma base sólida dos ensinamentos de Paulo para o cristianismo, para a evolução do Evangelho. E ela era a mais abrangente carta que declarava o Evangelho de Jesus. E essa carta, ela tratava de chaves poderosas, como pecado, lei, julgamento, graça, fé, obra, salvação, justificação, santificação, retidão, moralidade, por aí afora. Então o teor dessa carta, então o que Paulo escreve falando dele, é algo profundo que revela para nós que nós também iremos passar por crises, como Paulo estava vivendo naquele momento. Ele fazia aquilo que ele não queria fazer. Ele tinha entendimento do certo, mas praticava o errado. E quantas vezes o diabo tem te apontado, te acusado, te tirado até da mesa da Santa Ceia, dizendo que você não é digno, que você não merece, que você é falho. Mas essa manhã, através do Senhor Jesus, há uma mudança na tua história. Ele te traz à mesa, para que você participe desta mesa, que vai te fortalecer e te fazer grande. Se você quer isso, diga amém, em nome de Jesus. Só que Paulo, ele continua falando a respeito deste assunto de crises. Em Gálatas, o capítulo 5, o versículo 17, diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ontem nós tivemos um encontro incrível, que foi a noite de conexão. Sentimos falta de alguns voluntários nesse encontro. E eu creio ainda que alguns desses que não vieram, eles queriam estar, mas foram impossibilitados de estarem com a gente. Ou seja, nós sabemos aquilo que é certo, o que nós devemos fazer, o que queremos fazer, mas por vezes somos impossibilitados. Mas Deus, essa manhã, em nome de Jesus, Ele vai quebrar isso que impede você e te imobiliza de viver o que o Senhor Jesus liberou sobre a tua vida. E na quarta-feira, então, na antessala, que nós nos preparamos na quarta para o culto de Santa Ceia, nós falamos de um pai e 2 filhos. Filhos que estavam dentro de casa, vivendo o conforto, a estabilidade, o trabalho, o aconchego, o carinho do seu pai. Que esse pai poderia oferecer aos seus filhos amor, segurança, moradia. Eles viviam o que seu pai podia oferecer. E um filho, então, querendo viver fortes emoções, pegou parte da sua herança e foi viver a vida. Quantos de nós conhecemos assim? Que estavam na igreja, lugar de segurança, estabilidade, lugar de abrir a mente, de se fortalecer, e optaram em viver um tragozinho, um pouquinho, um cliquezinho, uma visitadinha, uma idazinha. E hoje se encontra como esse filho que optou em viver de uma forma louca, viver a vida perdido. Mas há a oportunidade de você se reencontrar com Jesus. E nessa viagem louca, ele se viu envolvido em 2 crises. Uma crise externa, que ele se viu numa condição paupérrima, havia perdido a parte da sua herança, a ponto de ele desejar comer a comida dos porcos e viver com os porcos. Uma crise externa. Mas a pior, então, crise que nós vivemos não é externa, a política, a econômica, a familiar, a sentimental e a financeira. A pior crise que nós vivemos é a crise interna. E ele então vive uma crise interna. Não sabendo quem ele era. Ele, filho de um fazendeiro, filho de um produtor, agora ele se via numa condição, então ele herdeiro, filho de um produtor, de um agricultor, de um lavrador. Agora ele se vê na condição de querer ser igual a um empregado de seu pai. Ou seja, ele perdeu a sua identidade.
Eu não sei se você está aqui nessa manhã, se você perdeu a sua identidade. Qual a identidade? De ser cristão genuíno e verdadeiro. Por causa da necessidade que você tem de sobreviver, de crescer, de avançar, de ter bom relacionamento, de estar inserido num clube, numa tribo, com pessoas, em um ambiente, você se vende e faz o que todo mundo faz. Você perdeu a sua identidade. Porque um dia você ouviu uma palavra que gerou transformação em você, você criou um caráter cristão, você criou uma personalidade em Deus, e hoje você está perdido, mas nessa manhã o Senhor Jesus te convida a você voltar para esse caminho. E Ele então, Ele se perde na sua identidade. Talvez você tenha perdido sua identidade, a ponto de seus pensamentos, até suas atitudes, não fazerem parte de seus princípios éticos e morais. Você sabe que é errado, você tem plena convicção que aquilo que você pratica, aquilo que você pensa, mas você, por perder a sua identidade, hoje você se esconde através de uma cortina de fumaça. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, Ele vai trazer de volta a tua identidade, te trazendo para a mesa de Jesus. Hoje é o dia de voltar para os braços dEle. Ele está com os braços abertos para te receber. Então Lucas capítulo 15, versículo 17, a parábola, né, do filho pródigo. Esse moço então, mais moço, que havia pegado a sua herança e gastado ela, e agora ele se vê com a sua identidade perdida, ele cai em si. Diga comigo, cai em si. Para valer agora, diga, caindo em si. Ele cai em si, aquele moço. E quando aquele moço então ele cai em si, ele cai em si fora da casa e retorna à casa do pai. Mas a gente tem um outro irmão que estava dentro de casa, que estava perdido, porque ele não teve amor e não se alegrou e não celebrou a volta do irmão. Então nós temos dois irmãos que foram criados no mesmo ambiente, receberam as mesmas informações, adquiriram os mesmos bens, comeram a mesma comida, talvez vestiram as roupas semelhantes. Mas agora você tem um que caiu em si, voltou para casa, e um outro que está perdido dentro de casa. Eu não sei se você estava perdido e hoje você está voltando. Mas a minha preocupação é você que está aqui dentro está perdido. Você não se encontra na sua identidade. Mas a mesa é lugar de você retomar a sua identidade em Cristo Jesus. Eu não sei se você está vivendo uma crise. O que eu sei é que Deus essa manhã é poderoso para transformar a tua história. Eu não sei se a crise que você está vivendo é uma crise externa, que está te faltando aquilo que você pode sentir, tocando, comendo, vendo, cheirando ou ouvindo, aquilo que é externo. E Ele é poderoso para transformar essa situação, além daquilo que é externo, daquilo que é interno, nos teus sentimentos e nas tuas emoções. E quem vive essa crise interna, faz o que não queria fazer, se perde em suas emoções e é dominado pelos sentimentos e perde a sua identidade. Eu tenho uma palavra para liberar sobre você. Deus vai te curar nesta manhã. Deus vai te curar nesta manhã. Deus vai te curar nesta manhã. Em Romanos 7, 15, 16, ele diz, né, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Essa crise que nos consome. E o convite nesta manhã é para que você caia em si, como esse filho mais novo caiu, e percebeu que deveria haver uma mudança na sua caminhada de fé. O filho mais novo, ele não deveria
ter pedido a herança, mas pediu. O filho mais novo não deveria ter saído da casa do pai, mas ele saiu. Não deveria ter gastado dinheiro irresponsavelmente, mas ele gastou. Não deveria pensar em querer viver como os porcos, mas ele pensou. E quando ele cai em si, essa cortina de fumaça acaba sendo desfeita. Lucas 15, 17 e 20 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O convite é: volta hoje. Volta hoje. A mesa está posta para transformar a tua vida. Paulo fazia o que a carne impulsionava. Esse filho mais moço, ele fazia o que a carne impulsionava a fazer. Ele tinha consciência, como você também tem consciência. Mas sabe o que a Santa Ceia vai fazer com você nesta manhã? Ela vai te dar condições de você vencer a carne e não se perder para o pecado. Quem crê comigo? Porque o sangue foi derramado para te perdoar. E eu já termino afirmando e assegurando: indiferente da crise ou da intensidade interna de crise que você está vivendo. E eu falo da crise, a crise no seu trabalho, a crise no teu relacionamento com o teu cônjuge, a crise da tua vida sentimental, a crise da tua saúde, a crise da vida espiritual, a crise da tua vida ministerial. E você sabe do que eu estou falando. Talvez você está tentando ainda criar uma cortina de fumaça, dizendo: não, o que eu vivo não é uma crise. Ei, sabe por que é? Quando você pensa nela, a tua carne treme, você perde a estabilidade, você perde a segurança. Mas essa manhã, em nome de Jesus, Deus ele já está te restaurando, e Ele vai liberar sobre a tua vida estabilidade, porque você vai se firmar em Cristo Jesus. Jesus ainda longe, Jesus já te viu. Jesus está cheio de compaixão. Jesus está correndo ao seu encontro. Jesus está te abraçando e te beijando nesta manhã. E o convite é: vem para a mesa e vem para a ceia. Fique em pé no teu lugar. Feche os teus olhos. Coloque as tuas mãos sobre o teu coração.